ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם. Pessoal, bom dia. Graça e paz. Uma semaninha de férias, né? Vamos retomar o nosso estudo em primeiro livro de Samuel, capítulo hoje 23. Estamos estudando aí a Bíblia versículo por versículo, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 23 hoje. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui mais uma vez, diante da Tua Palavra, para o nosso crescimento. Precisamos da luz do Teu Santo Espírito para nos conduzir e que tudo aconteça conforme a Tua vontade. Nós queremos consagrar tudo ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, pessoal, vamos ler alguns versículos para a gente fazer a introdução de primeiro livro de Samuel, capítulo 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E constou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu, ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciar a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descesse a Keila para cercar Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo, disse o Senhor: descerá. Ok, tá bom. Amém. Vamos lá, a última vez que soubemos do paradeiro de Davi foi quando ele estava no bosque, né, de Herete. Bosque de Herete. O Davi estava lá. Isso é registrado no capítulo 22, versículo 5. É importante a gente saber onde ele estava a última vez, para a gente sair de um ponto exato, tá? Para dar continuidade no capítulo. Então, a última vez ele estava lá escondido, nesse bosque de Herete. Algumas traduções vão falar sobre, talvez, uma floresta, né? Floresta. Mas aqui na minha tradução está como bosque. Por que ele está lá? Ele está lá escondido sob a orientação do profeta Gade. Lembra disso? Estou reconectando. Bom, ele sai da caverna de Adulão, debaixo da orientação do profeta, que aqui é a voz de Deus. Vocês lembram que o profeta surge assim de uma maneira inesperada, mostrando que Deus, ele é um Deus provedor, né? Que levanta os profetas no momento certo para falar com a gente, que nós não precisamos ir atrás de profeta, certo? Porque Deus sabe o nosso endereço. Dá a impressão que ele não sabe, né? A gente fica falando, né?
A gente anuncia para Deus, o nosso endereço é esse, como se ele não soubesse. E voltar, ou ir na direção de Herete, não seria assim uma atitude muito sábia, humanamente falando, né? Porque o bosque de Herete ficava dentro do território de Judá. O cara sai da caverna de Adulão, e sob orientação de um profeta, ele vai para o bosque de Herete, é como se fosse uma tentativa de suicídio, porque estaria mais próximo de Saul. Né? Você está longe do Saul. E aí o profeta diz, você vai para o bosque de Herete, ou seja, mais perto do Saul. E esse bosque ficava dentro do território de Judá, que era a jurisdição do Saul, então está mais próximo do inimigo. Mas isso foi feito debaixo de uma orientação de Deus. Né? É difícil, né? Deus te orienta aí para um ponto mais perigoso? Aparentemente sim, vamos saber. Olhando para o versículo 1, vemos uma cidade que está muito próxima de Judá, que é a cidade chamada Keila. Keila é uma cidade povoada, né? E nós temos aqui o bosque de Herete, que é um lugar de maior dificuldade de acesso, mais isolado. E o Davi vai ficar mais vulnerável indo para Keila, saído do bosque para ir para aquele. Ele ficava mais vulnerável ainda, né? Entende? Porque você vai ver o texto, vai começar dizendo o seguinte: foi anunciado a Davi dizendo, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam raseiras. O Davi vai se interessar em ir para Keila, ou seja, vai estar mais próximo de Saul. Entenderam isso ou não? Ele já estava próximo de Saul sob orientação do profeta Gade. Agora, sabendo que a cidade de Keila foi saqueada pelos filisteus, se ele decidir ir para Keila para tentar ajudar o povo de lá, ele vai estar mais próximo do perigo. Entende isso? Ele vai ficar mais vulnerável. Vamos ler o versículo 1 então, de novo. E foi anunciado a Davi, chegou a notícia para o Davi, dizendo, os filisteus estão pelejando contra Keila e saqueiam as eiras. Então Davi, como um herói, que ele é um herói, né? O povo de Israel, ele entende o seguinte, poxa vida, a minha região está sendo atacada. Só que o Davi não está em condição de ajudar ninguém, porque afinal ele está fugindo também, né? Ele descobriu aqui, recebeu a informação que a cidade de Keila está sendo atacada pelos filisteus. Versículo 1. Como eu disse para vocês, Keila ficava em uma área mais central, mais povoada do território de Judá, enquanto o bosque de Herete ficava no local mais ermo, montanhoso e de difícil acesso. Vamos para o versículo 2. Aí o Davi vai fazer o quê? É uma decisão complicada, o coração dele está dizendo assim, Davi, eu sei que você está numa situação difícil, já está fugindo de Saul, e você não deveria estar próximo do território onde Saul está, mas um povo está sendo atacado pelos filisteus. Você vai ficar parado? Certo? Será que o Davi vai se preocupar com ele agora ou com o povo de Keila? Aí essa decisão é complicada. Por isso que ele vai consultar o Senhor. Não é? Vai consultar o Senhor. Será que ele vai se proteger ou ele vai tentar proteger um povo que está vulnerável? Decisão assim, né? Porque a gente tem essas coisas. Tem hora que a gente quer se proteger, né? Igual o Elias. O Elias teve uma fase da vida dele que ele protegeu o povo. Aí ele entrou em crise e ele começou a tentar se proteger. Fugiu para se proteger. Aí você vê que o cara já não está muito bem, né? Quando você assume essa posição de autoproteção, né? Enquanto as pessoas ficam vulneráveis, significa que você já não está muito crente, né? Porque quando você está bem crente, você começa a abrir mão de algumas coisas em favor do bem-estar das outras pessoas. Isso é cristianismo. Às vezes você se sacrifica, abre mão de algumas coisas para o bem-estar da outra pessoa. Igual casamento, né? Casamento, às vezes você sabe que você está certo, mas você vai, tá bom, eu estou errado. Você nunca fez isso? Duvido. Você sabe que você está certo, aí a pessoa está errada, e fala assim, bom, para evitar a confusão, eu vou assumir isso aqui, eu estou errado mesmo, está certo. Não é assim? Porque a gente quer o bem-estar do casamento, a gente assume as culpas
né? De vez em quando a gente tem que ir aqui na igreja também, né? Às vezes a pessoa está sofrendo tanto com o peso dos erros, que eu falo assim, vamos fazer o seguinte, a culpa é minha mesmo, e aí você fica sem culpa, a pessoa fica feliz. Eu sou o líder, eu vou assumir sua culpa. Né? Mas está bom. Entende? Então o Davi está nessa situação de decidir se ele realmente ajuda a cidade de Keila, e onde está o povo sendo atacado pelos filisteus, ou ele continua fugindo do Saul. E para tomar essa decisão ele vai consultar o Senhor. Versículo 2. Consultou Davi ao Senhor. Davi está ficando bom agora, né? Parece que ele está melhorando, está mais sensato, porque Davi, nos capítulos anteriores, Davi é o cara que está tomando algumas medidas que trouxeram consequência para o povo. Vocês lembram disso? Quantas pessoas morreram por causa dos erros do Davi? Acho que o Davi começou a assimilar as consequências dos erros dele, e ele começa a tomar as decisões mais inteligentes agora, porque ele vai consultar o Senhor. Se tivesse feito isso antes, em todos os eventos da vida dele, né, as coisas seriam diferentes. E o que, pastor, mas como é que a gente faz para consultar a Deus? Dá a impressão assim, eu procuro um profeta, e nos dias de hoje, né, você fala assim, eu preciso tomar uma decisão, né? Aí você fala, então vou ver, tem um profeta lá na igreja tal, tem o cara lá, mora naquele morro, vou lá conversar com ele, ver o que ele fala. O que ele falar, eu faço. É assim que faz? É assim que a gente faz? Não, né? Mas as pessoas acham que é assim. Direção de Deus é procurar um oráculo. Não. Você tem uma direção segura. Vamos dizer que você está na igrejinha do amor ao próximo. Igreja do amor ao próximo. Certo? Aí lá Deus te levou para lá, você está naquela igrejinha lá, servindo. Aí lá tem um pastor que tem 90 anos. Um senhorzinho, nunca estudou. Aí você fala assim, não vou perguntar ao senhorzinho de 90 anos, né? Vou lá perguntar ao pastor jovem da outra igreja que tem 30 anos. Que já estudou nos Estados Unidos, né, conferencista internacional. Vou perguntar para ele, é isso que tem que fazer, igreja? Você acha que Deus trabalha dessa forma? Quem é que trabalha? É Deus. Nós somos apenas instrumentos. Ok? Nós somos instrumentos. E isso que a gente precisa entender. Pastores, os profetas, os discipuladores são instrumentos. Isso. É isso que a igreja precisa entender, precisa enfatizar. É igual essa caneca aqui. É um instrumento usado para te dar água. Só isso. A água saiu. Está aí. Se não tem água... Só que a água é colocada por Deus. E profetas ou pessoas espirituais, elas não detêm o monopólio do Espírito Santo. Por favor, deu para entender? Não existe monopólio do Espírito Santo. Não seria fácil, né? Eu recebi o Espírito Santo, agora esse poder é meu, eu faço o que eu quero. E aí eu posso dizer para você que carro você compra, com quem você casa, para onde você viaja nas férias. Entendeu? É isso que as pessoas pensam. Deus não faz das pessoas, tá? O fim das coisas, mas sim o meio. Deu para entender? O meio. Porque Ele é Deus. Por isso que Ele falou sobre Paulo, que Ele coloca o poder dele em vasos feitos de quê? De barro. Para quê? Para que a glória seja dele. Não é isso? Está na Bíblia? Não é isso? Por isso ele falou, eu coloco em vasos de barro para que a glória seja minha. Por isso que a igreja precisa entender. Essa é uma mensagem que as pessoas precisam entender. Então isso aqui é uma caneca. Essa aqui não é Deus. Pastores, discipuladores, líderes espirituais, os profetas, as profetisas são canecas, ok? Que simplesmente conduzem o poder de Deus quando Deus quer. Quando Deus quer. Quando Deus não quer, não significa que a caneca ela pode ser detentora da água por si mesma. O que acontece com os profetas de hoje é que eles acham que eles são homens detentores do poder 24 horas. Eles não são. Né?
Vocês vão ver Natan dando conselho para o Davi errado. Tem um episódio de que segue o seu coração. Não, seguiu, fez problema. Você vai ver momentos que Samuel deu conselhos errados. Você viu Samuel aqui? Ele não dava conta nem dos filhos dele. O Eli não dava conta dos filhos dele. Então percebe, aonde que nós nos perdemos? Quando a gente acha que profeta tem que ser canal 24 horas. Então ele vai ser usado quando Deus quer. É o telefone que Deus usa para falar com você quando Deus quer. Quando Deus não quer falar, não adianta. Mas o telefone fala sozinho. O problema dos profetas são esses. Ele chega para você e fala assim: Wanderson, é o seguinte, você vai trocar de carro. Entendeu? Você vai comprar um carro mais velho para você. Aí você pergunta para ele também: minha filha casa com quem? Com aquele lá ou de cá? Aí ele fala também. Aí você pergunta: olha, eu estou tratando no médico, qual que você acha melhor? É assim que vivem as pessoas. Elas colocam as pessoas como detentores de poder enquanto não são. Então, os profetas são falíveis. Vocês estão vendo um monte de profeta aqui que fracassaram. Né? Porque as pessoas são falíveis e Deus não fala toda hora. Certo? Deus não fala toda hora com as pessoas. Ele fala quando Ele quer, Ele usa. E quando Ele não quer falar, a pessoa é apenas uma caneca. Entendeu? É apenas uma caneca. Por isso que a gente precisa confiar em Deus, para que Deus use as pessoas. Mas lembrando que quem fala é Deus, e que isso aqui é apenas um canal da fala. Eu acho que vocês entenderam. Se você não entender assim, você vai ser enganado. Porque você vai achar que a pessoa é infalível. Não, vai falar, conversa com fulano, vai falar para você, está falando. É assim, às vezes você tem uma orientação para dar para o membro, pela sua experiência, né? O que você viveu, você é casado, você já mexeu com empresa. Aí você fala assim, acho melhor assim, pela experiência que eu tenho com pessoas. E às vezes você está debaixo de uma orientação direta do Espírito Santo. Às vezes você é um divisor de águas direto do Espírito Santo. Às vezes não, às vezes eu estou dentro de uma direção específica do Espírito Santo falar com você. Mas às vezes eu estou sentado lá com você ali no meio-fio, eu estou falando das minhas experiências, ó. Pelo que eu já vi, esse negócio não vai dar certo, não. Eu já mexi com gente assim, dá errado, não vai, não. Não é que Deus está lá no meio-fio da rua, Deus falou, usou o papo. Não, por favor, entende? É lógico, você vai conversar com a pessoa mais velha, você pega a experiência dela, fala, acho melhor assim, o cara lá já mexeu com a empresa, quebrou uma vez, vai dizer, não abre assim que você vai quebrar também. Isso. Porque tudo que passa disso é idolatria, entende? A gente consulta Deus. Como é que a gente consulta Deus? A gente consulta Deus orando. A gente chega diante de Deus e fala, Senhor, é o seguinte, eu estava pensando em fazer uma viagem lá, não sei o que, para o Nordeste, no final do ano, e eu queria que o Senhor, colocar diante do Senhor. Quando você faz isso, você faz a sua viagem passar pelo filtro de Deus. Acabou. Você entregou nas mãos de Deus. Quando você entrega nas mãos de Deus, o diabo não pega mais. Aí está o negócio. Agora o problema é que a gente faz e o negócio cai na mão do diabo, depois a gente quer tirar da mão do diabo e botar na mão de Deus. E não dá, você tem que chegar e falar assim, meu projeto está aqui. Eu verbalizo ele para Deus. Deus, ó, eu tenho um plano de passar férias lá não sei aonde, eu queria que o Senhor abençoar, se for da tua vontade, não sei o que, não sei o que. Não. Então você entregou o seu caminho ao Senhor, não entregou? E quando você entrega nas mãos de Deus as coisas, você colocou nas mãos seguras que não vai soltar. Não vai soltar, porque aí o diabo não vai pegar. Eu desafio ele a tomar alguma coisa da mão de Deus. Consegue? Não consegue. É muito simples, não é tão difícil como as pessoas pensam. E aí o que vai acontecer nesse tempo? Você vai começar a falar assim, pois é, rapaz, eu estava pensando assim, passar férias no Nordeste. Um colega meu foi lá, falou que não gostou. O que está acontecendo? O que vocês acham? Aquele que você entregou está trabalhando. É muito simples, gente. É mais simples do que vocês imaginam. Ele está trabalhando. Aí você fala assim, o meu carro deu problema, rapaz, não vai ficar pronto a tempo. Então começa a relaxar, hein? Começa a relaxar, aí você esqueceu que você orou. Né? É igual que você tem uma empresa e fala assim, Deus, muda essa empresa.
Aí no outro dia o funcionário começa a arranjar problema. O cara era a erva daninha. Aí o cara começa a falar alto com você, você fala, tem um trem errado, esse cara não falou alto comigo. Porque você entregou nas mãos de Deus e está trabalhando, então deixa fluir. Daqui a pouco o cara, eu vou embora. Você fala, amém. Isso é entregar nas mãos de Deus. Às vezes quando eu oro aqui na igreja, começa a acontecer um monte de coisa. Coisas boas e coisas ruins. Aí você fala assim, isso tem um propósito, está acontecendo. Às vezes acontecem uns conflitos, umas coisas doidas, assim, um sacode. Aí você fala, você não entregou? Então é mais simples do que a gente imagina. A gente tem o número de Deus. Entende? Não foi isso que Jesus fez? Quando ele morreu na cruz do véu, não foi rasgado? Então nós ganhamos o número de Deus. Aí você pode se chegar diante de Deus e colocar as suas orações e falar, Senhor, eu entrego nas tuas mãos os meus filhos, eu entrego nas tuas mãos a minha empresa, ok? É a tua vontade que deve prevalecer na minha vida. Aí você falou uma coisa séria. Aí Deus falou, é a minha vontade? Pois eu não quero que você tenha essa empresa, eu quero que você trabalhe em outra coisa. Aí a empresa começa a dar errado, você esqueceu que você orou. Daqui a pouco ela fechou. Por quê? Porque você abriu uma empresa segundo a sua vontade, e essa empresa não serve para você, que vai te afastar de Deus. Você fechou essa, está ganhando oportunidade para abrir outra. É assim que funciona a vida. Não precisa ficar procurando guru. Você pede um conselho. Voltando ao senhorzinho de 90 anos da igreja lá, o que é mais fácil? Você conversar com o seu pastor, o seu líder imediato. Qual é a conexão mais segura com Deus? O que vocês acham? Ah, mas o senhorzinho tem 90 anos, mas ele é o seu pastor. Foi o canal que você escolheu para te abençoar. Então Deus vai falar através do canal que você escolheu. Se você considerar o profeta no caráter de profeta, isso fala das escolhas que a gente faz das pessoas que estão com a gente. Ué, o altar da igreja metodista, ele vai ser bênção se você acreditar. Você vier aqui e falar assim, eu autorizo o altar da igreja metodista ser uma bênção na minha vida. Acabou. É a oração que você faz. Aí Deus vai falar com você através disso, porque é um princípio legal quando você está debaixo de uma autoridade certa. Se você começa, quem é que te pastoreia? É fulano. Mas por que você vai lá? Eu não estou te entendendo. Você está quebrando o princípio. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de princípios, só isso. Só isso. Né? Um cara fez uma pergunta para mim, falou assim, pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Mandou um vídeo para mim dizendo o seguinte, um pastor dizendo o seguinte, ele falou assim, eu era pastor da Assembleia de Deus, e de repente chegou lá uma mulher, que não era membro da igreja, e era só amaziada com o cara, e a mulher pediu para ser batizada e ser membro da igreja. O que eu fiz? Eu vi que a mulher trabalhava muito na igreja, a mulher esforçada, ela chorava na hora da Santa Ceia, eu fui e batizei a mulher. Aí o cara que mandou para mim falou assim, pastor, qual a sua posição? Eu falei, primeiro que esse pastor está errado. Ele começou errado dizendo que ele era membro ou era pastor da Assembleia de Deus. Começou ali. Ele já começou se denunciando ali. Se você é pastor da Assembleia de Deus, você sabe qual é o protocolo da Assembleia de Deus, ô doido. E alguém te obrigou a sair, está lá? Quebra o protocolo da Assembleia de Deus, você vai ver como é que Deus vai ficar com você. Quebra. Vai para a Assembleia de Deus, onde a liderança vai dizer assim, aqui não pode usar calça, aqui só batiza se fizer isso. Quebra. Você vai ver quem é que vai ficar contra você. Deus vai ficar contra você, porque Deus é um Deus de princípios. Você tem que respeitar a lei da casa, irmão. Não é a sua lei. Você tem que respeitar a lei da casa. Você não é obrigado a ser testemunho de Jeová. Você não é. Você não é obrigado a ser mormon. Você não é obrigado a ser adventista. Mas se você está lá, você tem que respeitar as regras. Enquanto você estiver respeitando as regras, Deus vai estar com você. É isso. Cada um faz o que quer, então. Tá. O cara queria fazer o que ele queria, sendo pastor da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não aceita. Se você quer fazer o que você quer, você abre uma igreja para você. Resolvido. Cada um abre uma igreja e faz a sua interpretação bíblica, fica tudo certo. Não está resolvido? Abre a sua igreja
você faz do jeito que você quer, você abre a sua, você abre a sua, você abre a sua, fica tudo bacana. Mas você tem que respeitar a lei da casa. É isso que Deus defende. Vocês estão achando que Deus enxerga a gente? Deus enxerga princípios. As pessoas não entendem isso. Deus enxerga princípios. Eu estou tentando explicar isso há muito tempo. Se você quebra um princípio, por que os apóstolos eram orientados a respeitarem as autoridades instituídas de Roma? Por quê? Porque é princípio. Ele falou, teus imperadores, vocês vão ter que estar respeitando as regras de Roma. Acabou. Porque é princípio, você não vai quebrar. Se você quebrar as regras de Roma, daqui a pouco vocês vão quebrar as regras do reino de Deus. Se você não respeita as regras da sua empresa que você trabalha, você vai quebrar as regras da sua igreja. É isso que Deus está dizendo. Se você não respeita as regras da sua família, você não vai respeitar as regras da família de Deus. Princípio. Não, eu faço o que eu quero, porque eu interpretei a Bíblia assim. Que bagunça que vai virar essa? Ele falou para mim, o que a gente faz? A gente procura uma igreja que tem a ver com a nossa consciência. Está tudo certo. Eu procurei a metodista por isso, que ela tinha a ver com a minha consciência. Eu olhava assim e falava assim, o cara falou e ele explicou. Aí para mim está tudo certo. Por isso que eu gosto da igreja metodista. Agora, se ele me convenceu, eu falei, eu estou errado, então está tudo certo, eu fico por aqui. Agora, como? Então as pessoas adoram ser irracionais, né? Então, se eu estou numa denominação, eu respeito a denominação. Se eu tenho um pastor, ele é a pessoa autorizada a ser um canal de bênção para a minha vida. Se você acha que é o Zezinho da esquina, você vai lá para o Zezinho da esquina. Acabou, não é um problema. Eles perguntam para mim, pastor, o cara da internet falou isso. O que o senhor fala? Eu falei, o cara da internet que é seu pastor? Então vai lá. Na internet tem tudo, é terra de ninguém, né? Eu prefiro de ficar debaixo de alguma coisa que eu estou vendo, enxergando, e que, né? Deus, eu estou aqui, estou obedecendo, a responsabilidade é sua. O senhor me colocou aqui, o pastor é esse aí, se ele tiver errado, o senhor dá na cabeça dele, que o senhor é dono do negócio, eu sei que eu estou aqui. Por que as pessoas são abençoadas em algumas igrejas estranhas? Você vai lá pede dinheiro, mas elas são abençoadas. Elas são abençoadas. Pastor, mas lá o pessoal faz isso aí, não sei o que, pede dinheiro, né? Não precisa falar o nome, não vou falar que é universal, entendeu? Aí você fala, o cara está contando testemunho que conseguiu comprar a fazenda. Ele comprou a fazenda porque ele obedeceu o princípio. Deus é preso do princípio. Ele semeou, acreditando que ele está dando para Deus, e o que o cara vai fazer com a semente é problema dele. Se você vai comprar o seu carro blindado, esse é problema. Agora, você fez a coisa intencionada para Deus. Então, a sua semente foi para Deus. A semente espiritual está na mão de Deus. Agora, o dinheiro foi para a mão do cara que é corrupto. O problema dele para lá. Quem resolve com ele é Deus. A gente crê que Deus existe, por isso que a gente trabalha assim. Está tudo bem? Consultou Davi ao Senhor dizendo, vai consultar, irei eu? Vírgula. Agora você pergunta, né, Davi? Antes não. Depois da segunda pergunta, ferirei a estes filisteus? Duas perguntas. Eu vou? E se eu for, eu vou vencer? E disse o Senhor a Davi, vai. Primeira resposta. Segunda resposta, vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Aí Deus falou, agora você vai. Porque você vai, mas não só vai. Porque a gente já viu na Bíblia Deus falando assim, eu vou. Aí o Deus falou, vai. Chegou lá e perdeu. Aí você viu que Deus falou, você só vai, mas não falei que você ia ganhar. Você vai. Você vai para perder. Mas ele falou, eu vou ganhar. E quando é que a gente sabe que a gente está no caminho certo? Quando a gente sente paz. Isso. A paz é o árbitro do cristão. Você ora e você fala assim, rapaz, não estou sentindo paz nesse negócio, não. Não vou não. Não vou nessa festa. Não vou. Não estou sentindo negócio. É Deus que está falando com você. Entendeu? Agora, você sentiu paz, depois de uma oração, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Você vai, a porta aberta, você vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. É simples. Não é difícil, a gente complica. Orou, sentiu paz, segue. Porque orou, botou na mão de Deus. Aí é problema de Deus. Se Deus vai puxar a orelha do diabo para lá, é problema dele. Eu entreguei na mão dele. Por isso que ele perguntou se poderia ir, ele foi, eu vencerei, e venceu. Então Davi realmente parece estar entrando num tempo de sensatez.
Viu a mudança do Davi agora? Pois ele começa a consultar a Deus de forma bem minuciosa. Perguntas feitas em ordem. A resposta de Deus vem da mesma forma. Ok? Podemos seguir? Versículo 3. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais em Keila, contra os esquadrões dos filisteus. É claro. Esses homens de Davi, eles estão reagindo racionalmente. Eles estão dizendo o seguinte: olha, se nós estamos com medo aqui, que nós estamos escondidos, né? Se a gente for mais próximo ainda, vai ficar pior, ele falou. Mas só que o Davi está debaixo de uma orientação divina. E aí, como é que faz? A gente segue o que é aqui. Tem um monte de gente falando. Os caras estão dizendo: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas você tem a palavra de Deus. Esse. Dentro de você, você está convicto que você colocou nas mãos de Deus. E que você está seguindo um caminho. As oposições vão dizer assim: não vai dar certo. Então o povo, o esquadrão do Davi, né? Eles disseram: Davi, se a gente está mal aqui, imagina lá. Por quê? Porque Keila já estava sob o domínio dos filisteus. Os homens de Davi reconhecem a vulnerabilidade diante do exército deles. Eles são poucos. O Davi precisa decidir entre a sua fé na direção dada por Deus ou o medo iminente instalado na mente dos seus soldados. O que a gente vai resolver? A gente confia em Deus ou a gente confia no que a gente está ouvindo ao redor? A vida é assim. A vida é assim. A gente fala com Deus, Deus testifica na gente. Aí vai ter um monte de gente dizendo: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E você vai fazer o quê? Você tem que confiar em Deus. Se você for uma pessoa de fé, você continua seguindo. Né? Seguindo. A nossa igreja, ela ameaçou dar pano umas 10 vezes. Né? Umas 10 vezes, bem antes de você. O Léo era pequeno ainda quando ia. Ela ameaçou dar pane assim, tipo assim: esse troço não vai dar certo não. Esse troço não vai dar certo não, né? Aí teve pastor que falava assim: rapaz, pega essa igreja aí, fecha ela, bota no seu nome. Eu falei: meu nome? Eu não fui chamado para ter nome meu igreja. Isso é muito importante, muito sério, né? Você ter seu nome na igreja, você criou o nome. Isso é coisa, só se Deus mandar, né? Você tem um nome, né? Igual o Bispo Rinaldo fundou a Metodista, isso aí não é para qualquer um, né? Fundador, né? Do nome da igreja. É muito sério. Eu falei: eu quero nome de igreja para mim, não quero nada. Aí fica assim, as circunstâncias falam para você fazer isso. Um monte de coisa vai falando. Aí você fica assim, amassado. As coisas não estavam dando certo. As pessoas falando, os pastores falando no meu ouvido. Só que aí o que acontecia? Aí Deus levantava os verdadeiros homens de Deus para falar. Era 3, 4 falando a mesma coisa. Chegava um e falava assim: pastor, eu vejo a bandeira da Metodista dentro da lama. Você tira ela da lama, lava e pendura no lugar. Eu vejo ela caiu na lama, você lava ela, bota no lugar de novo, parafuso de novo. Eu falei: é isso que eu queria. Aí quando Deus fala na boca de 3 ou 4, como é que você vai fazer? Eu falei: então vamos seguir. E se eu não tivesse seguido a voz de Deus, eu estava onde? A igreja não estava aqui, só isso. Ok? Vamos seguindo aqui, versículo 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor. Davi consulta a Deus novamente. O Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Agora Deus dá a Davi uma resposta completa, que exigia a ação dele imediata. Como é que o Davi está conversando com Deus? Como é que o Davi está conversando com Deus? Nesse tempo, tá? Nosso tempo é outro. Nesse tempo ele consultava através do éfode. Ok? Para vocês entenderem que no que estudou é como se fosse uma veste sacerdotal, né?
tinha as pedras das 12 tribos e por dentro tinha 2 pedras chamadas Urim e Tumim. Uma pedra branca e uma pedra preta. Aí o que eles faziam? Eles jogavam igual jogar dado. Não é para fazer isso hoje, hein? Naquela época Deus falava com eles assim: Urim e Tumim. Posso combater o exército? Pedra preta, não vai. Pedra branca, vai. Isso. Deus falava através disso. Era assim, na época. Era a mentalidade que eles tinham. Eles não tinham a noção mais avançada para ter uma fé mais substancial naquele tempo. Hoje a gente tem filósofo que ajuda a gente a pensar, mas hoje você constrói um tipo de fé diferente. Agora, naquela época, não era, as pessoas eram nu, né? Então era assim, igual jogar dado. É assim que Deus falava com ele. O Davi consultou o Senhor novamente, Deus respondeu e disse: eu vou te dar na tua mão. E por isso Davi, versículo 5, partiu com seus homens aquele, pelejou contra os filisteus, destruiu, né, venceu, não totalmente, venceu aquele grupo, levou os gados e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. Livrou. Naquele momento de guerra, Davi confiou na promessa da palavra de Deus e conquistou a vitória. Ponto. Sucesso. Simples assim. Versículo 6. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com o éfode na mão. Está explicado aqui. Lembra quando Saul destruiu os profetas? Não sobrou um só que fugiu? Que é o Abiatar. Ele fugiu com a coisa mais importante, com o éfode na mão. Né? Por quê? Ele só faz aonde Deus deixa. Ele destruiu até onde Deus deixou. Sai um cara, sacerdote, para continuar o sacerdócio e sai com a coisa mais importante, com o éfode na mão. Como se saísse com a Bíblia na mão. Só tinha uma, ele passou a mão na Bíblia e saiu correndo com ela. Não é assim? Porque o éfode tinha as pedras de Urim e Tumim. E também dava condição para ele continuar sendo sacerdote. Tudo bem, né? O versículo 6 está explicando, gente, como que era feita a consulta. Então não estava no escuro. Tudo certo? Dentro daquela matança, então o que era mais necessário ficou preservado por Deus. Por isso que o Davi consultou o Senhor. Amém. A gente vê a providência de Deus nisso, né? Versículos 7 e 8, foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse: Saul, Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo, a peleja, para que descesse a Keila para cercar Davi e os seus homens. Saul, ele está vendo aqui a proximidade de Davi como uma oportunidade para capturá-lo. Versículo 9. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui o éfode. Entendeu? Quando ele soube, chegou a fofoca que o Saul maquinava esse mal contra ele, o que ele faz? Ele diz: traze aqui o éfode. O que acontece quando alguém está te ameaçando ou está planejando alguma coisa contra você? O que a gente faz? A gente já tem a resposta, o que a gente vai fazer. Mas o Davi falou: traz aqui o éfode, ou seja, traz aqui, no sentido de hoje, a Bíblia, para a gente ver o que Deus vai falar, né? Então nós estamos vendo aqui o éfode como um oráculo importante para falar com Davi. Versículo 10. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Então Davi salvou a cidade.
entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Ele falou, mas eu salvei o pessoal de Keila, será que se eu ficar aqui, o povo de Keila vai me entregar nas mãos do Saul? Eu salvei eles. Eu destruí os filisteus que estavam contra eles. Será que eles vão ter coragem de me trair? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Estou ouvindo que ele vai vir. Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber o teu servo. Aí jogou a pedrinha, qual que saiu? A branca, sim. Ele vai vir sim. E o pessoal vai me entregar? Vai. Deus é prático, né? Deus já estava sabendo, eles vão te trair, pode ficar tranquilo. Você ajudou eles, mas eles vão te entregar. Deus podia falar assim, não, mas você vai ser diferente, né? E a gente vê uma coisa aqui interessante, que ao invés do problema de Saul ser os filisteus, ele nomeou como inimigo alguém do seu próprio povo. Eles estão se desgastando os dois. O Saul está perseguindo Davi o tempo todo, enquanto os inimigos em potencial são os filisteus. E eles estão gastando forças assim internas, um brigando. Na verdade, Davi só está fugindo, né? Davi só está correndo. E correr de quem você não pode matar. Como é que faz? Deus não deixou. O cara está jogando lança, eu vou matar o cara. Você não pode jogar a lança dele. O cara está tentando te matar, você vai matar o cara. Como é que faz? E você tem que ficar fugindo? Né? Vida de cristão não é fácil não, viu? A gente não pode dar nem um tirinho, né? Não, gente, nem um tirinho a gente pode dar, né? O cara fala mal da gente, rouba a gente. Nem uns tapas nele a gente pode dar. Como é que faz? É o caso aqui do Davi. Essa é a pior fuga que existe. O cara está te falando mal de você, está te pisando, está fofocando, está maquinando. Aí Deus fala, fica quieto. Você joga o urim, tumim. Aí Deus fala, não. E aí, como é que faz? E aqui nós temos um problema sério, né? Gastando força interna enquanto deveria gastar força com o inimigo. Isso acontece com a gente, né? Isso acontece com a gente. A gente se desgasta uns com os outros enquanto a gente deveria considerar como inimigo o próprio diabo. Né? A maior estratégia do diabo é essa, confundir a gente arranjando confusão um com o outro. Aí o irmão fala um trecho, você fica com raiva. Aí você se vê se desgastando em situações, com raiva, chateado, desistente de igreja. E o diabo não está nem aí com isso. O diabo é o irmão que está do lado. Né? O diabo, ele fica só olhando de camarote, nós estamos brigando uns com os outros dentro da igreja. Não acontece isso nas igrejas? Quando você fala, deu uma confusão na igreja lá. Quem foi? O diabo entrou? Não. O diabo está do lado de fora assistindo. O pessoal que brigou, o grupo do pessoal da comissão não sei de quê, brigou lá, juntou contra o pastor, tinha meia dúzia do lado dele, e depois o resto também ficou contra, aí virou uma bagunça. É mesmo. E o diabo, onde ele está? Lá de fora no camarote assistindo. Falando, vai. Né? Então nós estamos vivendo um momento histórico onde a igreja está se desgastando internamente. Está se desgastando internamente. A gente fala, mas o diabo está como espectador, né? Está só do lado de fora, vendo o circo pegar fogo. Essa que é a verdade. E a gente perde as forças. Aí você vê os heróis, os pregadores, o cara fala assim, não quero ser mais pregador. Por que você quer? Não, o irmão me ofendeu, não sei o quê. Matou o pregador, matou o profeta. A irmãzinha da igreja intercessora morreu também. Por quê? O diabo entrou com um chifrão assim, com um tridente, né, igual o pessoal fala. Não, foi o irmão lá que falou uma coisa, a irmã não gostou. É isso aí. A gente se vê nisso, né? Infelizmente, a gente se vê dentro dessa situação exatamente, onde o desgaste ele é interno. O diabo é um estrategista, né? Cria isso, né? A gente não coloca os dons para funcionar, os frutos do Espírito dentro da igreja. O povo não quer perdoar, o povo não quer orar uns pelos outros.
né? Eu tava num lugar ontem, né? Mas aí um pastor novo na cidade falou comigo assim: ô rapaz, eu estou aqui agora. Cidade difícil, né? Eu falei: é difícil, né? Não é fácil não. Eu falei: fiquei 9 anos aqui. Não é fácil não. O povo é idólatra, né? Aí o cara veio de fora, né? Fiquei olhando para ele assim. Aí eu falei com alguns membros que estavam lá sentados depois que ele saiu. Eu falei: vocês têm que orar pelo cara, viu? Você não vai aguentar não. Ora por ele. Não fica falando mal do cara. Tenta ajudar ele. Ora, porque senão vocês vão ter pastor para pouco tempo. Morre. A gente vê os pastores nas igrejas morrendo, um atrás do outro. Aí passou quantos pastores? 6. Como? 6. Estranho, né? 6. Quem matou? Alguém matou. Né? Essa vaca parou de dar leite porque vocês devem ter dado pedrada nela. Só pode, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Não estou falando que a gente tem que concordar com as coisas erradas, mas a gente precisa orar para quem está na frente, senão nós vamos... Isso vai virar um inferno, isso. Já tem um inferno em cima do cara. Aí os irmãos estão dentro e você fala: gente, vou fazer assim, vou fazer minha parte, eu vou orar por esse cara. Tá? E mesmo se eu não estiver aqui, eu vou continuar orando por ele. Para ver se, pelo menos se ele for para o buraco, que não seja minha culpa. Ele não vai ter nenhuma pedra nele que fui eu que dei. Né? Isso é o nosso papel, porque não aguenta. Não aguenta. Como é que o cara vai... Você tem uma vaca no pasto lá, está te dando leite, aí daqui a pouco você joga uma pedra no couro dela, daqui a pouco outra pedra, o outro joga de lá, daqui a vaca está mancando, aí no outro dia você quer tirar o leite dela de novo. Aí tira o leite, aí você produz leite, não tem força nem para comer o capim mais, não tem capim também para ela comer, está morta. Que vaca também come capim. Né? Não é só ovelha não. Como é que faz? Esse é um erro. Eu falei: ora por ele, senão você não vai ter pastor. Já passou um monte, então tem alguém matando. Alguém está matando. Isso é coisa de igreja tradicional. Não estou dizendo que as igrejas renovadas não fazem isso, mas faz menos. O povo de igreja renovada tem uma visão melhor para intercessão, entende o papel profético de liderança. Por isso que está crescendo. As igrejas renovadas é 5 mil, 10 mil membros, estão crescendo. Agora, igrejas tradicionais têm esse problema. Nós manda, tá certo? Aqui nós manda, é assim, no singular. Começa com plural, depois vai para o singular. Nós manda. É assim que se faz. E tem que fazer o que nós manda. É isso aí, tá bom. Já que o cara tem aquele saláriozão gordão, né? Ele fala assim: deixa eles mandar, né? Tudo bem aqui. Convenção vai me sustentar, mas que sustenta a gente é joelho, né? É Deus, aí vira um problema. As igrejas estão se autodestruindo por isso. Deus é mais, né? Misericórdia. Então, assim, é melhor orar, né? Eu prefiro orar pelas pessoas do que... Porque depois que cai, ou cai no buraco, eu falo assim: pelo menos não tem culpa nisso aí, não. Vamos lá. Nós temos aqui o Davi, que está com um problema com o Saul, que são da mesma tribo, ou do mesmo povo, tá? Falei no sentido do povo. Versículo 12: disse mais Davi: entregar-me, ó cidadão de Keila, a mim e aos meus homens nas mãos de Saul. Disse o Senhor: entregarão. Eles vão te entregar. Então Deus não está poupando Davi dos detalhes dos avanços aqui do Saul contra ele. E Deus avisou que os habitantes de Keila, os quais Davi salvou, estão dispostos a entregar Davi na mão ou nas mãos de Saul. Lascou. É muita pressão. É muita pressão, cara. O cara está fugindo, está fora do palácio, ele está salvando os caras, e eles vão entregar ele, e o Saul em cima, ele não pode matar. Aí é uma espremida feia, né? É bom você ter uma metralhadora e sair atirando, né? O cara fica assim: só apanha e fica quieto, Davi. É isso aí a situação do Davi: apanha e fica quieto. Mas quando o Saul jogar a lança, você sai fora. Fica o tempo todo esperto com ele, que ele joga a lança e você sai fora, só isso. Mas eu não posso jogar uma lança de volta? Eu falo: não pode. Aí eu estou vendo o martírio do Davi, porque ele escreveu tanto salmo. Versículo 13: então Davi se levantou com seus homens, uns 600. Ué, não era 400? Aumentou?
a prova de que guerra ou adversidade pode ser um fator para o crescimento. Estou falando no sentido da gente. Estou falando que tem que ter guerra na igreja. Estou falando que nós, quando estamos passando por momentos difíceis, isso pode nos ajudar a crescer. O Davi tem mais homens agora, tem 200 a mais. Quase 50% de aumento, né? Porque eram 400, agora são 600 e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Ok. Versículo 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes. Os lugares fortes são lugares de proteção, né? Cavernas, lugares onde ele pode se proteger. E ficou em um monte no deserto, um monte chamado Zif. E Saul o buscava todos os dias. Que isso, rapaz? Todos os dias. Porém, Deus não o entregou na sua mão. Davi está exposto a um sofrimento, não à morte. Da mesma forma, o Saul não pode tocar no Davi. Há um conflito do Saul contra o Davi. O Davi não pode matar o Saul, mas o Saul também não pode matar o Davi. Só vai ficar debaixo da pressão. Você vê a proteção de Deus nisso, né? Versículo 15. Ele estava na região de Zif, né? 6 quilômetros ao sudeste de Hebron, tá? Zif. Versículo 15. Vendo, pois, Davi que Saul sair à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Versículo 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque. E Davi tinha iniciativa de avisar o Jonatas onde ele estava, né? A localização, mandava a localização pelo WhatsApp para ele. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque e confortou a sua mão em Deus. É o amigo espiritual que traz conforto para o Davi no momento difícil. Amigos espirituais de verdade trazem conforto para a gente, não bota pilha na gente. Errado. Eles trazem conforto espiritual para a gente descansar. Graças a Deus. O Jonatas é um homem exemplar, né? Versículo 17 disse: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Não vai conseguir fazer nada com você. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Puxa, essas palavras de Jonatas aqui é interessante, porque ele tem uma convicção de fé no que vai acontecer com Davi, mesmo sendo contra a vontade do seu pai biológico. Que doideira, cara, que caráter é esse? O cara consegue ficar do lado da verdade, mesmo contra o seu pai biológico. Ele escolheu a verdade do que os laços. Interessante isso. Isso é ser justo, né? Se você falar para o seu irmão assim, você está errado. Né? Aí tem que ser homem de Deus, né? Você falar para a sua esposa, você está errada. Não sou, Robin. Você falar para a Jaque, ó, você está errado. Seria tão bom, né, se os nossos cônjuges fizessem, salvassem a gente, né? Das burrices que a gente comete. Seria muito bom, porque quando você vai fazer alguma coisa errada, espiritualmente falando, a pessoa está do seu lado e fala assim: olha, não é isso que está na Bíblia não, viu? Ao invés de nos apoiar a fazer coisa errada, a ficar com raiva de alguém, como seria bom se eles fossem aquele elemento pacificador que falasse assim: não faz isso não, vamos orar, do que apoiar as nossas coisas erradas. O que acontece geralmente é o seguinte: você faz um negócio, quem está do seu lado te apoia e não quer saber nem o porquê. Né? Vamos embora. Mas por quê? Não, vamos embora. Estou chateado. Mas chateado com o quê? A gente tem que saber o que você arrumou aí. Eu falo: não, você é minha mulher ou não é? Eu falo: não quero saber. Então temos que saber o que aconteceu para a gente poder, né? Vai que a explicação coloca você numa situação difícil. A gente precisa desses elementos. Pacificadores que botam a gente para pensar. Que dá um beliscão na gente ou chuta a gente embaixo da mesa. Já teve isso? Nunca tomou um chutinho quando você está conversando fiado, a pessoa faz assim?
beliscão ou um chutinho debaixo da mesa. Isso seria bom, né? A gente teria uma vida bem melhor, seria um ponto de equilíbrio. Mas o problema é que os nossos familiares, a nossa família, apoia a gente nas nossas esquisitices também, né? A gente faz as coisas erradas, eles falam, estamos juntos. Vamos para o inferno, estamos juntos. Mas a gente precisava de homens e mulheres assim, que tivessem conexão com Deus. E quando a gente não estivesse bem espiritualmente, que a gente não fica bem, às vezes a gente não está bem. Aí alguém iluminado do nosso lado falasse assim, olha, não é isso que eu estou sentindo. Poxa, seria uma maravilha isso. Seria muito bom. E aqui a gente vê o Jonatas, ele tomando uma decisão justa. Ele falou, eu sei que você vai ser o rei. Já está claro para mim, eu sei. E o meu pai também sabe. Ele falou, não tem jeito de brigar contra isso. É Deus. Versículo 18. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Renovaram, né? Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. O papel do Jonatas aqui foi só aliviar essa tensão emocional e espiritual do Davi. Dizendo para ele, você vai ser o rei, tenha fé. Fica triste não. Aconteça o que acontecer, Deus não vai deixar acontecer. Então o Davi está sob uma fadiga emocional muito grande, tendo que fugir de um homem que ele não pode matar. Enquanto ele foge no deserto, Davi, por muitas vezes, é quase capturado por Saul. E por causa disso, desse ponto aqui, essa fadiga emocional, ele escreve o Salmo 54. Vamos lá, Salmo 54. Como que é importante a gente saber em que contexto esses salmos foram escritos, né? Aí imagina ele pensando assim, poxa, Saul querendo me pegar, eu não posso fazer nada com ele, né? Estou no deserto. O pessoal de Keila ali me traiu, eu lutei tanto para salvá-los, eles estão me entregando. Aí ele vai escrever, ele disse, salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Você vai ver, ele inclina os meus ouvidos, é como se ele achasse que Deus não está ouvindo. Não é isso, é só uma expressão, gente. Ele está usando a expressão dele como... Não é que Deus, ele está dizendo que Deus não está me ouvindo, não, é uma expressão de sofrimento. Ele diz, porque os estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida, não tem posto Deus perante os seus olhos. Selá. Você vai ver essas palavras em hebraico, porque eu já disse para vocês, o salmo é cantado, né? Às vezes essas palavras em hebraico diz que é para fazer repetição. Existem momentos nos salmos onde você vê palavras hebraicas que vão dizer assim, dá uma parada, entendeu? Porque tem música que você canta e você dá aquela parada, assim, mas aí o salmo é a mesma coisa, como ele é cantado, você dá aquele intervalo, aí aí canta, aí ele está dizendo ao mesmo tempo assim, às vezes a gente no meio do conflito, a gente tem que dar uma respirada, entendeu? É uma doideira, a Bíblia é uma coisa fantástica. E ele está dizendo, eis que Deus é o meu ajudador. Olha que interessante, da mesma forma que ele começa a pedir a Deus, para Deus ajudar ele, você viu no início? Volta para o início, vamos para o versículo 1 novamente. Presta atenção, ele diz, salva-me, ó Deus, me ajuda, Deus, pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque os estranhos se levantam contra mim, tiranos procuram a minha vida, não tem posto Deus perante os seus olhos. Até aí, até o versículo 3, você vê que ele está desesperado, falando com Deus, assim, Deus me ajuda, Deus me ajuda, me ajuda. Aí, o que está dizendo aqui? Você viu lá, selá, ok? O que está dizendo o seguinte, ele parou. Quando ele para, ele vai para a reflexão profunda. Aí ele pensa, aí Deus joga ele para dentro de si mesmo, ele vai fazer a leitura do que ele sabe sobre Deus. Sacaram isso? Esse é o nosso problema. Às vezes você está lá, Deus, eu quero, o inimigo está se levantando contra mim. Aí Deus fala, para, respira. Cara, pensa. Eu falei, é verdade, Deus é justo, né? Não vai acontecer nada. É isso aí que Deus fez com ele. O silêncio de Deus, fazendo o cara ir para uma introspecção, porque a resposta está dentro da gente. A gente fala de bobeira. A gente sabe que Deus existe, a gente sabe que Deus vai intervir, a gente sabe que Deus vai proteger a gente. Mas você pode ver que no versículo 4 ele muda o tom.
Percebe? Ele mesmo vai dizer, eis que Deus é o meu ajudador. Ué, Davi, até o versículo 3, você estava desesperado, gritando, chamando Deus. Aí quando a música te pede para você dar uma parada, né? Porque está cantando, não respira, né? Aí você não tem que dar as respiradas assim, né, Samuel? Dá uma respirada. Respira, puxa, dá uma. Aí a mente processou. Aí ele vai falar, eis que Deus é o meu ajudador. Deus fez alguma coisa aí? Não, Deus só jogou ele para dentro dele mesmo. Se a gente parar para pensar, tudo que nós aprendemos sobre Deus, a gente descobre. É só a gente olhar para dentro. Para tudo, no meio do desespero. Você está falando assim, nossa, eu tenho que pagar 100 mil amanhã. Meu Deus, Senhor. Desesperado, oração dos desesperados. Aí você para assim e respira. Respira. Aí o cérebro começa a funcionar novamente. Igual o computador começou a agarrar, né? Aí você dá aqui tipo um reset nele lá. Aí Deus é bom, né? Aí ele vai, eis que Deus é meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Deus está em silêncio, ele mesmo está falando uma coisa, agora já mudou o tom. Entenderam? Viu a profundidade do Salmo? Sigamos. Acabou? Acabou, né? Ele recompensará com o mal os meus inimigos, destrói-os na tua verdade. Mas, fantástico, ele mesmo está falando. Ele mesmo deu a resposta que ele precisava. O que Deus fez? Ficou em silêncio. Então, Deus fica em silêncio para quê? Quando você está orando, você não tem resposta, para você pensar. Só para isso. Só para você pensar. Quando Deus fica em silêncio, para você pensar. Por isso que é bom o silêncio de Deus de vez em quando, que leva a gente para pensar. Olha que mudança que há na vida da gente. Enquanto você não fica em silêncio, você fica igual um maluco. Ei, me dá um ex que te digo. Entendeu? Fica doido. Tem uma campanha lá, não sei aonde, eu vou lá para mim receber um ex que te digo. Aí você fica olhando para o pregador assim. Vê se ele te chama. Você! Aí você fica assim. Eu já fui em igreja que a pessoa toca em mim e fala assim, pastor, você não tem nada para falar de Deus para mim, não? Tá bom? Barato, eu falo, não tem nada. Aí quer dizer, ela assistiu a pregação todinha, ela não ouviu Deus. Ela quer que você... Olha que doideira, bicho. A igreja é muito massa, bicho. É um bando de maluco que tem dentro de igreja. Aí eu falo, meu pai do céu, amado, se a igreja soubesse o que é a Bíblia, de verdade, não estou generalizando, né, gente? Estão entendendo o que eu estou falando? Mas é mais circo do que a igreja, né? Aí você fala, meu Deus do céu. Aí a pessoa fica aí atrás de não sei o quê. Quando você está desesperado, é porque você está cantando sem respirar, cara. Você está cantando sem respirar. Aí Deus fala, para, respira. Aí você para. Aí você encontra o caminho, a saída. Você viu quando você está desesperado, você não acha nada? Você está procurando. Lá em casa, às vezes eu estou procurando as coisas, a Luz fala, ei, eu estou igual um louco procurando, eu não aguento, eu botei esse negócio aqui. Ela fala, olha ali. Eu falei, ai Jesus, isso. Se você fica desesperado, você não acha, irmão. Você tem que parar para o cérebro funcionar direito. E todo mundo que está disposto a parar no silêncio de Deus e raciocinar, pensar, por isso que a meditação é tão importante para a gente. Meditar é importante demais, você respirar bem, parar, fechar os olhos, sentar num lugar sossegado e pensar. Vai para o mato aí, senta numa capoeira, vai para o monte, vai lá para a roça, senta. Vem tudo, cara. Vem tudo. No silêncio é que vem as inspirações, que nascem os livros, as canções, as respostas. O capítulo não é muito grande, né? Vamos para o versículo 19. Então subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo, não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes, no bosque, no outeiro de Aquilá, que está à mão direita de Gesimom. Gesimom pode ser um nome próprio, né? Pode também não ser. Mas o significado de Gesimom é desperdício ou deserto, o termo usado para o deserto árido de Judá,
localizado nas proximidades de Zif, ok? Vocês pesquisam aí, Gesimon, aí tem, não é para inteligência artificial, vocês vão fundo nisso aí, no WhatsApp tem. Versículo 20, agora pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma, a nós cumpre entregá-lo nas mãos do rei, falando sobre Davi. Versículo 21, então disse Saul, bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. O Davi está agradecendo aqui, porque as pessoas estão denunciando para ele o Davi. No versículo 22 diz, e depois de diligenciai ainda mais e sabei notar o lugar que frequenta e quem o tenho visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. O Davi é esperto, porque é adolescente, cara. Ele trabalhava com ovelhas no campo, né? Aprendia toda a geografia do Oriente, conhecia os lugares. Então, como é que pega? É igual você tentar pegar índio na mata. Não pega, mano. Não vai pegar índio na mata. É igual aquele cara, o cara que eles estavam procurando, o tal do Lázaro aí. Não estou dizendo que ele era índio, mas o cara conhecia a região toda, por isso ficou doido atrás dele. Como é que pega? Não pega. Você vai pegar Davi? É igual você pegar matuto do mato. O cara embreou no meio do mato, você não acha mais não, né? E o Davi, pois ele é muito astuto, ele é liso, então ele não consegue pegar. Versículo 23, por isso atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. Cara, ninguém faz mais nada aqui, só procurar o Davi. Ninguém faz mais nada, não tem culto, não tem nada. Acabou, é só procurar o Davi. Essa é a ambição do Saul. Por isso atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. Não voltai para mim com toda certeza, e ir-me-ei convosco, e há de ser que se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então a busca para pegar o Davi é implacável, o Saul não para. Versículo 24, então se levantaram eles e se foram a Zífia, diante de Saul. Davi, porém, e seus homens estavam no deserto de Maom, na campina à direita de Gesimon. Ele vai se movendo, fugindo. No versículo 25, e Saul e seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha. Sempre tem um fofoqueiro no meio que avisa o Davi, né? Manda mensagem para ele. E ficou no deserto de Maom, o que ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. Versículo 26, Saul ia deste lado do monte, Davi e os seus homens do outro lado do monte. E temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e aos seus homens para lançar a mão dele. Então veio um mensageiro a Saul, versículo 27, dizendo, apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Aí ameaçou Saul, Saul sai correndo. Versículo 28, Saul voltou de perseguir a Davi, desistiu porque apareceu na cena os filisteus, e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. Então, no versículo 29, subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engede. Percebe? É só perseguição, esse afã do Saul. Ele está ignorando o que Deus quer. Ele quer fazer o que ele quer. E vai ser uma coisa que não vai ter jeito, vai morrer por causa dessa obstinação. A gente fecha aqui, eu quero colocar para vocês, para finalizar, rapidamente, apenas algumas lições do texto. Por isso que eu fiz mais rápido no final. Algumas lições contidas no texto. Número 1, sempre busque a direção de Deus. Lembram no início? Antes de atacar os filisteus, ou de fugir de Keila, Davi consultou o Senhor através do éfode. O nosso éfode hoje é a palavra de Deus, é a nossa oração. Mesmo nas questões que parecem óbvias, tá? É bom consultar a Deus. Devemos aprender a depender de Deus e não apenas na experiência ou lógica humana. Então, número 1, busque a direção de Deus para tudo. Nem tudo é certo? A gente precisa sempre estar orando, entregando o nosso dia pela manhã, agradecendo à noite. Para pequenas coisas é importante a gente entregar nas mãos de Deus, porque às vezes uma atitude pequena pode levar a gente para um abismo. Número 2, obedeça a Deus, mesmo quando é difícil. Davi obedeceu a Deus e foi lutar pelos habitantes de Keila. Ele estava numa situação difícil, mas mesmo assim ele foi defender o povo de Keila sobre a direção de Deus. Mesmo sabendo que isso iria atrair a ira de Saul
Ele foi, porque ele estava obedecendo a palavra de Deus. Às vezes, obedecer a Deus significa arriscar o que temos para proteger e abençoar os outros. Número 3, a fidelidade das pessoas pode ser limitada. Mesmo após Davi ter salvo Keila, os cidadãos estariam dispostos a entregá-lo. Não devemos colocar a nossa esperança absoluta nas pessoas, mas somente em Deus. Isso aí a gente está cansado de falar aqui. Tá? Confie em Deus e pessoas, elas são fiéis até um ponto. Nunca pensa assim, isso aqui nunca vai. Não. Cuidado. Até o dente morde a língua, né? A amizade verdadeira fortalece a fé. O Jonatas vai ao encontro de Davi e o encoraja em Deus. Então, os amigos espirituais são importantes para a gente poder pedir oração, fortalecer a gente. Os bons amigos nunca estimulam a gente a fazer coisa errada. Eles não implementam a nossa ira, eles sempre oram, eles são pacificadores. Eles sempre falam, não, deixa isso de lado, vamos orar, esquece isso. Eles nunca botam a lenha na fogueira. Quinto e último, é preciso aceitar as realidades. Jonatas reconhece que Davi será rei, mesmo sendo ele o herdeiro natural. Esse que é o problema, né? Mesmo sendo ele o herdeiro natural, ele reconhece Davi como rei. Ele teve humildade para reconhecer e aceitar os planos de Deus, mesmo sabendo que isso lhe custaria o trono. Interessante. O Saul é o oposto do Jonatas. É totalmente diferente. Ele segue a vontade de Deus. Tudo bem, pessoal? ונחה רוח ונחה רוח ונחה רוח השם